Então, o objetivo da aula agora é determinar a resposta em frequência para um sistema com uma rigidez cúbica não linear. Então, a equação que a gente já discutiu anteriormente é essa, com coeficiente aqui não linear cúbico. E a gente está interessado em saber qual que é a resposta às amplitudes de x assim que essa força de magnitude F e frequência ômega, o que acontece com x quando o ômega muda. Existe uma forma mais conveniente para representar essa equação e a gente já fez isso, né? Então essa equação tem menos parâmetros e agora a gente vai analisar a resposta do x em relação a esse ômega, né? Lembrando que o ômega é o ômega sobre o ômega zero e o ômega zero ao quadrado é a rigidez linear sobre a massa. Então, isso é desenvolvido dessa forma. A gente assume que o x é uma função harmônica também, uma frequência ômega maiúsculo, mas agora precisamos considerar uma fase φ. E essa fase é a fase entre o deslocamento e a resposta. Para simplificar a análise, eu vou chamar por enquanto isso aqui como cosseno de z, para não ter que ficar escrevendo cosseno de ômega tal mais φ. E aqui as derivadas a gente consegue escrever com menos ômega x cosseno seno de ômega tal mais φ. Isso vai ser menos ômega x seno de z. E a segunda derivada vai ser menos ômega quadrado x cosseno de z. Então, o que a gente tem que fazer então é substituir essas expressões aqui na equação diferencial ordinária não linear. Como fazer isso? É só escrever então menos ômega ao quadrado x cosseno de z menos 2 que se zero ômega x seno de z mais x cosseno de z mais gama x ao cubo cosseno ao cubo de z igual a delta S cosseno de ômega tal. E aqui vem a simplificação do termo cúbico. E a gente já também discutiu, né, que a gente pode escrever o cosseno cúbico ao cubo como essa expressão, e a gente apenas despreza esse termo aqui. Poderia mantê-lo, né? Então, mas para o balanço harmônico de primeira ordem a gente despreza esse e mantém o primeiro termo. Então a equação pode ser depois novamente escrita em termos do cosseno, né, agrupando os termos de cosseno e colocando um x em evidência aqui, cosseno de z menos 2 que se zero ômega x seno de z igual a delta estático cosseno de ômega tal. Agora, o que é importante saber aqui é lembrar o que é o cosseno de z e o seno de z. Então, vou reescrever x ao quadrado x cosseno de ômega tal mais φ menos 2 que se zero ômega x seno de ômega tal mais φ igual a delta S cosseno de ômega tal. Agora note que
existe o que está do lado esquerdo da equação é cosseno de ômega tal mais φ, aqui também o cosseno de ômega tal mais φ, aqui desse lado só tem cosseno de ômega tal mais φ. Mas é possível reescrever o lado direito da equação de forma que cosseno de ômega tal mais φ menos φ. Então, voltamos, né, a ter o cosseno de ômega tal. E a gente pode escrever isso aqui como a soma, cosseno da soma de dois termos, né? E relembrando, se a gente chamar isso aqui de A e isso aqui de B, cosseno de A menos B é o cosseno de A, cosseno de B mais seno de A, seno de B. Então, o cosseno de ômega tal mais φ menos φ vai ser igual ao cosseno de ômega tal mais φ vezes o cosseno de φ mais cosseno de ômega tal mais φ vezes o seno de φ. Bom, muito bem. Então, nós temos aqui um termo do lado esquerdo da equação, menos ômega quadrado mais 1 mais 3 quartos mais 3 quartos de gama x quadrado x cosseno de ômega tal mais φ menos 2 ômega x seno de ômega tal mais φ isso é igual ao lado esquerdo da equação, que é escrito dessa forma. Muito bem, então algum termo do lado esquerdo que multiplica cosseno de ômega tal mais φ, e aqui quem faz isso do lado direito é delta S cosseno de φ, e algum termo aqui do lado esquerdo multiplica cosseno de ômega tal mais φ, e aqui quem faz isso é delta S seno de φ. Então, dá para igualar os dois lados da equação de forma que você tenha duas equações. Então, menos ômega quadrado mais 1 mais 3 quartos de gama x ao quadrado vezes x tem que ser igual a delta S vezes o cosseno de φ, e o outro termo nos fornece que 2 esse ômega x tem que ser igual a menos, tem que ser igual a delta S seno de φ. Muito bem, então aqui são duas equações. O que a gente pode lembrar é que da relação do triângulo, né? Então, se a gente considerar que esse lado aqui é o ângulo φ, e aqui a gente tem o cosseno de φ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então a gente conclui aqui que a hipotenusa é o delta S, o cateto adjacente é todo aquele termo ali, menos
ômega quadrado mais 1 mais 3/4 de gama x quadrado vezes x, e esse lado aqui é menos 2 que se 0 ômega x. Então a gente pode escrever aqui a equação do triângulo retângulo de forma que menos ômega quadrado mais 1 mais 3/4 de gama x quadrado x ao quadrado tudo isso ao quadrado mais 2 que se 0 ômega x também ao quadrado é igual a delta S ao quadrado. Então aqui dá para perceber que a gente tem uma equação a ser resolvida de forma que pode-se encontrar os valores de x em função de ômega, mas isso vai ficar para a próxima aula.